Segundo Samuel, capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz ao homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa o temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro, pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Porém, os ímpios todos serão como os espinheiros que se lançam fora, porque não se podem tocar neles. Mas qualquer que os toca se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquimonita. Era este principal por 3. Foi ele que com a lança matou 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi a caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudades, exclamou: quem me dera beber a água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e trouxeram a Davi. Porém, ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? De maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Ora, Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30. Este alçou a sua lança contra 300 e os matou, e tinha nome entre os 3. Porventura não era este o mais nobre dentre os 30? Portanto se tornou o chefe deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaías, filho de Jeoiada, filho de um homem de Cabzeel, valoroso e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto. Tinha ele uma lança na mão, mas Benaías desceu a ele com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Entre os 30 ele era o mais afamado, porém aos 3 primeiros não chegou. Mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30. Elhanã, filho de Dodó de Belém. Samá, o Arodita. Ilica, o Arodita. Gilés, o Pautita. Ira,
filho de Iques, o tecoita, Abiezer, o Anatotita, Mebunai, o Azutita, Salmão, Altai, Marai, Netofatita, Ilebe, filho de Bananá, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaías, o Piratonita, Idai, das torrentes de Gaás, Abi Albon, o Arbatita, Azemavete, o Curamita, Iliabá, Salbonita, Benenjacém e Jonatas, Samá, o Eratita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Ilifete, filho de Axbai, filho do Macatita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Erzai, o Carmelita, Parai, o Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Panai, o Gadita, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, 37 ao todo.